Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. Vamos falar de uma revista. Eu não sei se os outros YouTubers comentaram dela. Ela passou dos 20 anos, eu não a tinha completa no período. Meu nome é Wesley, para quem não me conhece. Muito bem-vindo ao Reavaliando. Vamos falar dela. Ela saiu junto com a polêmica Marvel vs DC. Não vou comentar Marvel vs DC aqui, ainda não é digna aqui do Reavaliando. Mas vamos falar dela que, na minha opinião, é bem melhor do que a Marvel vs DC. Não é um clássico, mas também não é de toda ruim. Tem seus méritos. Vamos falar de Amalgama. Temos aqui a número 1 com Garra das Trevas. A número 2 com a Mulher Maravilha, que é a Tempestade. A Mulher Maravilha é a Tempestade. A número 3 com o Bruce Wayne, agente da S.H.I.E.L.D. E a número 4, que foi a que eu mais gostei. Essa realmente é a melhor, que é a do Spider-Boy. A mistura do Homem-Aranha com o Superboy. Vamos com calma, por favor, só um instante. Vamos apenas na 1 por enquanto. Primeiro, uma explicação rápida para vocês. O Amalgama é aquela união do universo Marvel com DC, pois tinha o Acesso. O Acesso é aquele personagem que é criado exclusivamente para essa saga. Ele uniu os dois universos, ele tinha aquele poder do teletransporte, ele poderia ir de um universo para o outro. E as sagas da Marvel vs DC, nos anos 90, elas são muito ruins. Os encontros da Marvel ou da DC com a Image ou com outras editoras também são muito fracos. Um ou outro no dedo é bom. Mas os encontros mais antigos são muito bons, contra o Batman, contra o Incrível Hulk, do José Garcia Lopes, argumento do Len Wein, Super-Homem versus o Homem-Aranha. As duas partes são boas, principalmente a primeira, X-Men contra os Novos Titãs. Os Vingadores contra a Liga da Justiça eu nunca li. E hoje em dia, por que essas sagas ainda não são republicadas no Brasil? Por causa de direitos autorais. A Marvel e a DC, elas estão cobrando muito caro por esses personagens. Eu gostaria muito de ter a Vingadores contra a Liga da Justiça. Estou tentando comprá-la em sebo. Quando ela aparece no Mercado Livre é muito caro. Eu não posso comprar uma importada no momento. E acredito que ela não vai ser republicada tão cedo, como eu havia dito, por causa dos direitos autorais. Só que o Marvel vs DC teve aquele negócio. O leitor ligava para Marvel ou DC e escolhia qual herói iria ganhar. Mas era uma saga que você só via pancada. Simplesmente tinha pancada. Os argumentos eram do romance, do Peter David, mas eles não estavam inspirados. Até porque a Marvel e a DC não devem ter dado uma liberdade criativa para esses autores. Tem o Dan Jurgens, que eu gosto bastante. O Claudio Castellani. Não lembro agora a pronúncia, o sobrenome dele. É aquele desenhista italiano que desenhou Conan por muitos anos. Algumas revistas do Surfista Prateado. Foi contratado para a Marvel. Mas teve esse amalgama. Por exemplo, há um encontro que não foi publicado. Um amalgama que não foi publicado aqui do Lobo com Howard e o Pato. Eles se uniram, mas não foi publicado aqui no Brasil, talvez pelo Howard não ser tão popular no Brasil. Mas enfim, dessa número 1, o Wolverine se une com o Batman. Até porque o Batman, ele é uma grande inspiração para o Len Wein. Len Wein, ele puxa muita coisa do Wolverine, do Batman, do Incrível Hulk. Eram dois personagens que ele gostava bastante. Mas enfim, o Wolverine se uniu com o Batman, ele ficou fundido. O Dente de Sabre, ele tem a união com o Coringa. A Caçadora com a Carol Danvers, mas é muito medíocre. O Dentes de Sabre Coringa, acho que é Iena, se não me engano, aqui o nome do personagem. Ele está atacando algumas bombas lá em Gotham City. Ele quer sequestrar o presidente americano. É uma história muito bem desenhada pelo Jim Balent, ou Balent, que desenhou vários anos a Mulher Maravilha. Mulher Gato, perdão. E o argumento do Larry Hama, mas não é interessante. Mas enfim, dessa número 1, edição número 1,
o que eu vou destacar para vocês, só um instante aqui, por favor. Ah, sim, sim. Na número 2 nós temos a Liga da Justiça, meio que misturado com os X-Men, com alguns mutantes, desenhos do Howard Porter. É uma história boa, com o argumento do Mark Waid, mas não é excepcional. Já a última história é da Elektra, misturada com a Mulher Gato, e a Elektra e Mulher Gato, e do Demolidor com o Exterminador da DC. Só que virou uma mulher, não é mais o Demolidor ou o Exterminador, virou uma mulher, cabelo branco e tal. O inimigo delas é o Wilson Fisk, o famoso rei do crime, junto com o Charada. O Jimmy Olsen, ele ficou unido com o menino lá do Clarim Diário, rapaz, eu esqueci. O Ben Urich, que é o repórter que por muitos anos foi amigo do Demolidor, trabalhou com o Homem-Aranha. E são desenhos do D.G. Scott McDaniel, o roteiro do Schister, D.G. Schister, enfim. É uma história boa, sim, elas querem se vingar do Rei do Crime. Rei do Crime, Charada. Poderia ser melhor? Sem dúvida poderia ser melhor. Mas enfim, já vamos deixar aqui. Já número 2, nós temos a Mulher Maravilha pelo John Byrne. A Tempestade, ela é criada junto com a Mulher Maravilha, a Diana. Ela ganha o famoso torneio, a Aurora, a Tempestade. Ela sim vira a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha fica com aquele mesmo uniforme da saga do Mike Deodato. Ela vai fazer parceria com Steve Trevor. O Steve Trevor se uniu com o Frank Castle, ficou Steve Castle, ele loirão e tal. Eles se casam, eles têm um filho. É bem interessante a revista. Na número 2 nós temos uma união do Capitão América com o Super-Homem. O Lex Luthor se une com o Caveira Vermelha. Ele tem um plano para destruir Washington. Ele pega um antigo inimigo do Capitão, aquele robô Ultra, ele se une. Ele fica amalgado com o Metalo. É uma história bem simples, mas bem contada pelo Mark Waid e com desenhos do Dave Gibbons, o criador do Watchmen, um dos co-criadores do Watchmen. E já a segunda história é o Doutor Mistério, uma mistura de o Doutor Estranho com o Senhor Destino, e tem um terceiro personagem unido nessa história. São 3 personagens juntos no Doutor Mistério. O Hulk se uniu com o Solomon Grundy. É uma história desenhada pelo José Garcia Lopes, com roteiro do Romance. Não é a melhor, mas tem seus achados também. Mas a melhor é a do John Byrne com a Mulher Maravilha. Já número 3, tem a agente da S.H.I.E.L.D., o Bruce Wayne. O Bruce Wayne, ele entrou para a S.H.I.E.L.D., os seus pais foram mortos. Aí, em vez dele fazer aquele treino solitário, rodar anos e anos pesquisando com ninjas, professores, mágicos, o Bruce Wayne já entra na S.H.I.E.L.D., ele pega toda aquela parte técnica da S.H.I.E.L.D., ele vai vingar a morte dos pais através da S.H.I.E.L.D., ele se aproveita disso. Tem a filha do Lex Luthor, que é o Caveira Luthor. A filha deles é a Selina Luthor, que é uma mistura de mulher-gato com filha do Luthor. O Asa Noturna se une com o Cavaleiro da Lua, fica o Asa da Lua. Enfim, vai indo. Temos aqui o retorno do Jason Todd. Todo aquele pessoal da galera da Caverna do Batman. A Ex-Patrulha, que é uma mistura de Patrulha do Destino com a Patrulha com a X-Force, comandada pelo Cable, que é o Nails. O professor da Patrulha do Destino, ele se une com o Cable, com desenhos do Roger Cruz, um desenhista brasileiro nosso que arrebenta lá. Já essa última história aqui é a mais deprimente, é o Speed Demon. O Etrigan, ele se une com o Flash e com o Motoqueiro Fantasma. Aí ficaram vários personagens. Misturou gente do Homem-Aranha, gente do Batman. O Duas Caras, ele se uniu com o Duende Verde. Ficou uma história extremamente arrastada, com roteiros do Howard Mack e desenho do Salvador Larroca. Salvador Larroca, ele tem um traço meio mangá. Não sei se são todos que vão curtir. Já a 4 eu deixei por último, porque realmente eu a considerei a melhor.
Quem gosta da obra original do Jack Kirby, não é exagero, ela lembra bastante, pois... Aliás, do Steve Ditko, não lembra só o Jack Kirby, lembra também o Steve Ditko, pois nessa revista, o Karl Kesel, que é o criador do Superboy moderno, ele uniu todos. Ele colocou várias referências a esses roteiristas que eu citei para vocês. Tem o Quarteto Fantástico, tem o Dan Turpin do Superman, tem a Tana Moon, aquele negócio do Homem-Aranha fazer uma apresentação na luta livre, o Superboy faz aqui, tem o negócio da clonagem. Alguns personagens antigos do Homem-Aranha aparecem aqui. A Rainha Inseto se uniu com ficou amalgada com a Mary Jane Watson. E é uma história assim que tem um pique muito legal, bem divertida, não é cansativa. Muitas dessas histórias aqui do Amalgama são cansativas. Já a segunda história do Magneto e os Magnetic Men. Magneto, o pessoal os Homens Metálicos unidos com os acólitos do Magneto não ficou tão legal. É um desenho do Jeff Matsuda, cara que desenhou várias revistas dos X-Men, X-Force, enfim, não ficou tão legal. E já um dos que eu também curti bastante, o Braceletes, Balas e Braceletes, que é a união da Mulher Maravilha com o Justiceiro. Eles se casam, ficou uma história muito interessante. E sem mais delongas, vamos mostrar algumas cenas aqui para vocês. Não dá para mostrar todas, infelizmente. O Wolverine, que é o Wolverine unido com o Batman. Espero que vocês possam ver. O Coringa já misturado com o Dentes de Sabre. A ficou misturada com o Robin. Ficou legal, porque já tivemos uma Robin feminina no Cavaleiro das Trevas. Em histórias bem mais recentes tem aquela menina que era salteadora, que também vira o Robin. Lembra bastante o Cavaleiro das Trevas. Faltou foi argumento, que desenho tinha bastante. Vamos colocar a Jubileu. Aqui está a Jubileu como Robin. Espero que vocês possam ver. Vamos colocar para a segunda história, que não dá para passar tudo, né? Ah, sim. Howard Porter com a Liga da Justiça. Ficou misturado aqui com as equipes mutantes. O Ray misturado com o Ciclope. O Ajax, ele ficou misturado com o Skrull, o Super Skrull. O Capitão Marvel aqui misturou com o Capitão Marvel da Marvel. O Will Magnus, que é o criador dos Homens Metálicos. Ele está aqui com a namorada do Ultron, a Jocasta, né? A Jocasta. Tem os Sentinelas. Howard Porter é um desenhista que eu gosto bastante. É um argumento bom do Mark Waid. Não é o melhor argumento dele, claro, de forma alguma. O Ajax aqui. Aqui toda a Liga reunida. Toda a Liga reunida. A Vampira se uniu com a Cigana. Dá para perceber que é a Cigana. O Aranha Escarlate, enfim. Mais um pouquinho. Espero que vocês possam curtir. Vamos passar para, sim, aqui, o Ben Urich, misturado com o Jimmy Olsen. O Charada. Essa aqui seria a Electra com o Exterminador feminino. Não é de todo mal. É uma história bem interessante. Bem interessante mesmo. Vamos algumas cenas aqui da número 2, para que o vídeo não fique carregado. Vamos lá. O Capitão América. Capitão América ficou o Clark Kent total. A mesma origem, só que pegaram a origem do Superman e misturaram legal com o Capitão América. Ele vem de Krypton. Depois colocam o soro do Super Soldado. O Caveira Luthor. Espero que vocês possam ver o Caveira Luthor. Lembra bastante os desenhos do Watchmen. E o David Gibbons, eu acho que ele nunca guardou mágoa da DC. Alan Moore não, Alan Moore é brigado com a DC. Mesma coisa que o Clark Kent faz. Espero que vocês possam ver. Realmente espero que vocês curtam este vídeo. O Metalo unido com o Ultra, aquele robô bem antigo do Capitão América. Já teve até história, acho que na Amazônia, aqui com o Capitão América, se eu não estou enganado. O Clark Steve Rogers, espero que vocês possam ver. Vamos passar agora para o Doutor Mistério, com desenhos dele do José Garcia Lopes. Ficou um pouco diferente, pois é o Kevin Nolan, a arte final. Isso faz uma diferença tremenda. Eles têm um Esquadrão do Mistério aqui, o Hulk, a Feiticeira Escarlate. Espero que vocês possam ver.
Gibi do Will Eisner, No Coração da Tempestade. O Coração da Tempestade, isso mesmo. O Acesso, para quem não conhece o Acesso, teve também a Marvel vs DC 2 e parte 3, infelizmente não tem a 2 e a 3. E o John Byrne, né? Não podemos esquecer que o John Byrne, sempre uma figuraça, uma história boa, uma história muito boa, Aurora. Espero realmente que vocês possam ver uns parentes da Aurora. Ela foi criada pela Rainha Hipólita. A Diana toda arrebentada, porque vai ter referência dela numa história com o Frank Castle, Steve Castle. A Aurora brigando com a Diana. E vamos pegar uma cena dela aqui como assim, a Rainha Hipólita orientando as duas, tal, que elas não devem brigar. Sim, só um instante, por favor. Uma última cena aqui. Sim, ela como a Mulher Maravilha, brigando com Poseidon. Vamos agora a algumas imagens da terceira edição. O Bruce Wayne, agente da S.H.I.E.L.D. A Selina Luthor, a filha lá da a Madame Hydra, né? Toda aquela referência da Hydra. Essa história do Bruce Wayne ela é boa, mas ela é muito rápida. Quando ela começa a ficar boa, ela acaba, uma pena. Toda a equipe do Batman. É o desenho do Gary Nord, um cara que eu acredito que nunca teve muitos fãs. Uma história bem de espionagem, bem naquele estilo do James Bond. Poderia ser melhor, poderia render mais. Ele tem um traço muito escuro. A Ex-Patrulha, a Mulher Elástica, a Estelar, o Mutano misturado com Fera, a Míssel, com aquele cara que tinha dos Novos Titãs, o Herói, que apertava um botão e virava qualquer coisa, assim, vamos deixar dessa forma. Mulher Elástica aqui. O Roger Cruz desenha muito. Isso aí não podemos negar. Roger Cruz é um cara que desenha demais. O Niles Cable, bem aqui o Cable. E a última história, o Speed Demon, não deu. Misturou bastante, ficou muito confuso, muito arrastado. O Duende Verde misturado com o Duas Caras, realmente não deu. Eu gosto do Salvador La Roca, mas não deu. O Espectro, aqui tem o Al Jordan. E a última edição, que eu vou mostrar com prazer, pois tem o Speed Boy, o Spider Boy, né? Speed Boy, Spider Boy. Temos aqui, vamos lá, o Carne Bizarro, o Bizarro misturado com o Carnificina. Carnificina aparecia muito nas revistas do Aranha, era um vilão que vendia bastante. Tem o Reed Richards, o Lagarto. O Lagarto é unido com o Tubarão Rei. É um traço mais de mangá do Mike Wieringo. Mike Wieringo é um cara já falecido. Espero que vocês possam curtir. Os desenhos realmente são pequenos, ainda não tem... Ah, o Tubarão Rei aqui. Tubarão Rei misturado com Lagarto. A história mais fraca agora. Deixa eu me mostrar aqui. Ah, sim. A Mary Jane Watts com a Rainha Inseto, que é uma inimiga da Liga da Justiça. Propaganda do Spawn. E a do Magneto aqui realmente é muito fraca. É muito fraca. Jeff Matsuda, não sei se ele tem fãs. Propaganda do Wolverine. O Magneto aqui misturado com os Homens Metálicos. Ele é o líder dos Homens Metálicos. Eles souberam sim colocar, por incrível que pareça, a relação do Magneto com os Homens Metálicos, mas não é uma grande história, não tem jeito. E a história que eu deixei por último, que é do Gary Frank, o desenho, e o roteiro do John Ostrander, o criador do Esquadrão Suicida. Tem Apocalipse, tem o Darkseid, Vovó Bondade e as Fúrias. O Gary Frank desenha demais, não tem como negar isso. Olha que traços muito bonitos. Quem puder comprar... o Monarca, aquele vilão do Armagedon 2001, ele é unido com James Rhodes, o Máquina de Combate. Quem puder ver, o Thanos, ficou o Thanoside, uma mistura de Thanos com Darkseid. Vamos na última página. Aqui, o Thanoside. O Orion faz uma... Aqui, o Thanoside e o Orion. Gente, espero realmente que vocês tenham curtido. Não acredito que vai ser publicado tão cedo por causa de direitos autorais. A 4, a 3, a 2 e a número 1, que é a mais fraca. Mas tem seus méritos também.
Espero realmente que vocês possam ter curtido. Por favor, divulguem, compartilhem, principalmente os comentários. E até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.